Simpar faz aumento de capital. É a nova Cosan? Fala pessoal, eu sou Antônio Fonseca. Sou o Gabriel Leone. Nós somos aqui da LFX Capital e hoje nós vamos trazer um vídeo para vocês para esclarecer tudo que está acontecendo aqui na Simpar e entender. Será que é de novo mais uma Cosan, Gabriel? Exatamente, pessoal. Mas antes, já vou pedir aqui para vocês se inscreverem no canal, porque quem é inscrito e acompanha a gente já sabia disso. Gente, quando eles fizeram lá a proposta do grupamento e a gente não engoliu, não passou na garganta as desculpas esfarrapada, a gente já tinha postado um vídeo dia 27 de janeiro da possibilidade de fazer follow-on, tá? Era um negócio até meio óbvio. Mas, pessoal, aqui a gente não é rir de empresa. Se fosse uma bomba, a gente falaria. Mas a grande realidade eu tô vendo um monte de gente falando um monte de ladainha no Twitter e tudo mais. Gente, a Simpar fez o follow-on. Follow-on por follow-on não é ruim. O mercado brasileiro tá com uma mania que é a seguinte: o cara vê follow-on, ele já se assusta. Não é a realidade, pessoal. O BNDES entrou, é ruim, mas vamos conversar aqui, vamos entender direito o que aconteceu e nós vamos mostrar aqui para vocês que não é o fim do mundo, tá? Exatamente. Aqui, Gabriel, nós estamos trazendo primeiro essa notícia de 28 de setembro de 2025. Quando saiu o aumento de capital da Cosan, a Cosan abriu no outro dia caindo 25%. Porque foi muito ruim, todo mundo sabe. Aqui na Simpar já foi diferente. Abriu caindo 5% e agora já está no 0-0. A Simpar foi obrigada, na época, saiu uma notícia lá do Lauro Jardim, falando que a Simpar estava em conversas com o BTG para também fazer aumento de capital. E a empresa negou. A Simpar nega as notícias vinculadas na mídia sobre suposta mega capitalização promovida pelo BTG. Só que é o seguinte, eles só tiraram o BTG da reta aqui, né? Eles já estavam falando com o BNDES e a gente vai mostrar aqui para vocês ao longo do vídeo, né, Gabriel? Eu acho que aqui, pessoal, o que pegou bastante é o seguinte, que a gente sempre fala. O problema do Brasil, às vezes, não é a empresa em si. Às vezes a gente fala, a empresa não sobe, não sobe, não sobe. Não sobe, às vezes, porque o RI não sabe se comunicar. Gente, olha o que eles colocaram. O grupo está focado na geração sólida na base dos ativos, aumento da geração de caixa da expansão e rentabilidade e redução do volume de investimentos, no fortalecimento da estrutura de capital. Mas eles não abriram esse negócio de follow-on, é óbvio, né? Ninguém abriria. Mas vamos passar aí, Antônio? Vamos lá. E aí, Gabriel, o que aconteceu? Aqui, dia 5 de março, sai a notícia. Simpar vai levantar até 3,4 bi em equity. Família e BNDES ancoram. E aqui, dentro da notícia, já tem. As conversas da Simpar com o BNDES começaram há quase um ano. Gabriel, vou puxar para você falar. Será que é bom ter o BNDES de sócio? E aí a gente já passa para os próximos aqui. Então, pessoal, quem sabe, o BNDES todo mundo sabe, né? Um banco que é controlado ali pelo governo federal. Nunca é bom você ter nem nada de político, independente do presidente, nem o que seja. Tem político na empresa, a empresa muda a governança, não tem o que fazer. Mas aqui é só 10%. É 10%, mas é ruim, é o pior sócio que tem é ser sócio do governo. A gente já é sócio do governo pagando imposto, só que você ter o cara do seu lado é pior ainda. Mas vamos conversar ali, Antônio. Pessoal, o que a gente mais bate aqui nesse caso da Simpar é a comunicação, tá? Não é só o follow-on. O cara pegou e eles me soltaram ali um fato relevante da receita e do prognóstico ali, né? Que eles conseguiram atingir a menor alavancagem financeira dos últimos 15 anos. Gente, quando você solta um fato relevante como esse, subentende-se o quê? O cara vai continuar no operacional porrando, porque o operacional da Simpar tá muito bom, mesmo com os ventos macros ali jogando contra. Mas, gente, quando você fala para o seu acionista que você está na menor alavancagem dos últimos 15 anos, que você está gerando valor nos ativos que você tem e diminuindo o volume de investimento, o que todo acionista pensa? Eu vou continuar nessa trajetória e vou chegar numa dívida cada vez menor e pegar o meu patrimônio líquido, que hoje é praticamente só dívida. Hoje na Simpar, quando você pega o EV ali, é praticamente só dívida e eu não tenho equity, eu vou começar a jogar a dívida no equity. E aí as ações da Simpar tendem a andar, né, Antônio? Mas aqui, Gabriel, vou puxar para a gente entender ali o que aconteceu, vamos puxar a cronologia dos fatos para depois a gente falar do follow-on. Porque se chegar aqui e falar só de follow-on, a turma não ia entender. Então, a gente separou aqui, dia 9 de janeiro, a empresa fez uma AGO, ou seja, deu a data da AGO. Gente, isso aqui é normal, toda empresa faz, marcou para o dia 30 de abril de 2026, beleza, até aí tudo certo. Só que, Gabriel... É até a AGO, pessoal, onde saem ali os grandes dividendos, o fechamento do balanço do ano e tudo mais. Só que aí passa 14 dias, no dia 23 do 1, até escrevi bem escroto aqui mesmo, para a gente lembrar, gente, eles marcaram uma AGE. Para quando? Para dia 13 de fevereiro. Ou seja, eu já tinha uma assembleia para abril e eu quero fazer mais uma agora, mas tem que ser para daqui 20 dias, dia 13 de fevereiro, sexta-feira de carnaval, tá? E aí, Gabriel,
o que nos incomodou foi essa rapidez para fazer uma coisa que, entre aspas, muda muito pouco. E aí, no fato relevante, eles colocam o grupamento de ações. O que vai ser votado na AGE? Justamente tirar ali as 873 milhões de ações, virar metade disso e a ação sair de R$6 para 12. Em tese, isso aqui, gente, não muda nada, tá? Eles também colocam de tratamento de frações de ações e o que mais incomodou a gente foi as finalidades. Quando você vê a finalidade, eles colocam diminuir a volatilidade das ações. Gente, se a ação custa 6, 10 ou 15, não interessa. Ela vai ser volátil do mesmo jeito, porque o mercado vai tradar Simpar como juros. É tanto que ela saiu de 6, a cotação, para 12, 13, e a volatilidade ficou igual. Quando deu o negócio da guerra, a Simpar foi a que mais caiu, que é o 10%. Então não mudou nada e foi o que a gente colocou. E também conferiu o melhor patamar para as cotações das ações de emissões da companhia, blá, 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 blá. Isso aqui não engoliu, a gente não engoliu. E a gente fez o quê, Gabriel? Foi fazer o que ninguém faz, que foi ler as entrelinhas. E a gente foi ver a proposta da GE. E o que tinha a mais nessa GE, Gabriel? Aí que tá o pulo do gato, né, pessoal? Ó, então, pessoal, quando a gente vai ali ler e secar a Assembleia, dá trabalho investir, tá, pessoal? Tem que ler as coisas. A gente vê muita gente ali falando que nem esse fato relevante ali do follow das partes tem 15 páginas. Eu duvido que um monte de gente nunca leu, tá? Tem que ler, gente. Olha aqui. Está escrito aqui na alterar o estatuto social da companhia a fim de alterar a quantidade de ações representativas do capital social no artigo 5º, tal. Aí que está o pulo do gato, gente. B. Alterar o artigo 6º para aumentar o limite do capital autorizado, passando de 300 milhões de ações para 1 bilhão. Gente, o que isso quer dizer? Bem preto e branco, muito rápido. Antes, a Simpar podia fazer um follow-on de no máximo 300 milhões de ações. Passou nessa Assembleia, já foi aprovado e tudo mais, agora pode fazer de 1 bilhão de ações. Só qual que é o pulo do gato? Exatamente. Gente, 300 milhões de ações vezes R$6, que é o que estava, dava 1.800. Agora, com 1 bilhão de ações, só que a ação estava 12, eu podia aumentar o capital em 12 bilhões. É aí que está o pulo do gato. Tá? E vendo isso aqui, Gabriel, aqui que a gente fez, a gente não engoliu e fomos questionar o RI. E mandamos aqui algumas mensagens, a gente até cobriu os e-mails e tudo mais, não estamos mostrando a resposta que eles deram, só o e-mail que a gente enviou justamente por uma questão ética, mas nós não entendemos o porquê disso, e mandamos no dia 28 de janeiro, boa tarde Murilo, fechadas segunda às 17 horas, que foi uma call que ele mesmo propôs. Se você puder adiantar por e-mail, eu queria entender melhor esse grupamento, e principalmente os motivos do aumento de capital autorizado, dia 28 de janeiro. Gente, me parece que a holding está estruturando para uma grande compra, ou seja, fazer um aumento de capital gigante. A gente já sabia disso. E aí, eles até nos responderam, foram muito cordiais aqui, gente, até mandar um abraço pro pessoal, sempre são muito cordiais, marcaram call, tentaram explicar ali, lógico, à medida que eles podem explicar também, que tem coisas que eles não podem falar, mas eles deram ali a desculpa de que o grupamento seria para diminuir a volatilidade e que o aumento de capital autorizado seria somente, única e exclusivamente, para adequar as boas práticas do mercado e tudo mais. Só que, gente, cachorro picado por cobra tem medo até de linguiça, né, Gabriel? Exatamente. Pessoal, a gente respondeu eles, tá? Que não fazia sentido nenhum, tá? Aí a gente questionou. Com essa explicação, subentende que o grupamento vai acontecer na Vamos na JSL. Vale ressaltar que a Movida tem a mesma volta das demais. Por que a gente falou, gente? Porque normalmente, aí também na call, eles falaram, olha, segundo estudos, dizem que o papel tem que estar algo em torno de 15, 17 reais, que tende a ter menos volatilidade, tá? Mas só que o negócio é o seguinte, aqui é Brasil, e a gente tem um monte de empresa abaixo de 10 reais, e ninguém vem com o grupamento do nada. E aí a gente questionou, gente, a volatilidade da Simpar não se dá pelo nome Simpar. Se você trocar Simpar e colocar Zezinho, é a mesma coisa. Ela é intrínseca à exposição a juros futuros. Se você pegar CMIN, Marco Polo, JSL, não tem a mesma volta da Simpar. O que incomodou a gente é que abriu espaço para um follow-on gigantesco. A gente já tinha questionado isso para eles. É claro que ninguém vai soltar que vai fazer um follow-on, só que, pessoal, uma empresa que vai fazer um follow-on, ela tem que dar abertura para o mercado e tem que falar a verdade, doa quem doer. Não pode ficar fazendo somebody love, aí do nada o cara pega e te solta uma bomba e todo mundo fica puto com razão, tá? Aí, pessoal, agora, ó, antes aqui, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like aí e convidar vocês para Pregão Antibesta todo domingo e terça-feira às 19 horas. Gente, agora vamos conversar direto, depois que a gente já passou a cronologia dos fatos, todo mundo já entendeu? Vamos conversar aqui sobre o aumento de capital e mostrar para vocês aqui que não tem nada a ver com Cosan e que o aumento de capital, no fim do dia, é bom para Simpar, tá?
A questão, Gabriel, é só o que a gente sempre fala. Às vezes a pessoa faz uma carteira que depende exclusivamente de juros, ou ela quer tomar um risco muito grande na Simpar, ponho 30%, 40% do meu patrimônio, porque eu vejo um upside grande na companhia. E aí, na hora que a empresa chama capital, ou você vai ser diluído, ou você vai ter que dobrar a sua aposta, tá? E aí, o que a gente viu aqui foi o seguinte: o JSL mais controlador tinha 66,6 e outros acionistas 33. Quem vai ser diluído de verdade aqui é a JSL para entrar o BNDES, ou seja, aqui, muito diferente do que aconteceu na Cosan, todo mundo vai ter direito de manter a sua participação desde que faça o aporte, tá? Então, assim, até teve a call aqui hoje às 9h30 da manhã, e eles foram bem enfáticos nisso. É lógico que eles não podem chegar na call e falar, gente, não vai acontecer a mesma coisa da Cosan, mas aqui no canal a gente fala. Então, assim, eles já colocaram ali, todo mundo vai ter o mesmo direito. E para você estar ali atento a essas coisas de mercado, que às vezes está nas entrelinhas e precisa de ter a interpretação, se inscreva aqui no canal, não cai o dedo de ninguém. Mas, Gabriel, vamos passar ali também para o resumo da transação? Vamos lá. Pessoal, ó, a gente vai ter um aumento de capital privado, ou seja, só para os acionistas, tá? De 1,4 até 2 bilhões na Simpar, o preço é de 11,24, se você olhar o mercado já está acima, tá? Gente, o aumento de capital é o seguinte, 2 bilhões é relevante para a Simpar, é relevante, mas não é um aumento de capital de outro mundo, tá? Na Movida e na Vamos, o percentual, vale ressaltar que é menor do que na própria Simpar. Aí, pessoal, aqui ó, o BNDES está ganhando call de opção de compra, o quê? De 5% da JSL. Por que não vai fazer follow da JSL? Gente, é muito simples. JSL, a receita é super estável, é a empresa ali que gera mais caixa no grupo e tudo mais, tá? E aí, gente, o que vale ressaltar, a gente vai explicar um pouquinho aqui mais para frente, quais são os termos desses 5% ali, como que o BNDES pode comprar, tá? Exatamente, Gabriel. E aqui a gente tem que puxar para vocês... Aqui é onde pega, né, Antônio? Aqui é onde pega, é onde o bicho pega. O BNDES vai entrar. E aí, como ele vai ter uma participação na companhia, ele também vai poder indicar conselheiros. Eles colocam aqui um conselho de administração, no conselho de auditoria estatutário e no comitê financeiro. Mas fique tranquilo, tem critérios de qualificação mínima. Então, não pode ter indicação política. É isso mesmo, Gabriel? Então, pessoal, aqui é o que a gente fala. Não adianta ir para a faculdade e ficar decorando o livro. Precisa saber interpretar as coisas. Pessoal, é o seguinte, critério de qualificação mínima e nada é a mesma coisa que nada. O BNDES, a gente viu agora na Tupi, a Charles River tentou entrar com esse critério de qualificação mínima e alterar o estatuto da Tupi, a Previ e o BNDES se juntaram e foram contra. O BNDES tá ali, gente, não interessa o presidente que é da República, o BNDES e a Previ só indica conselheiro, vamos falar o que é verdade, a 99% é tudo indicação política. A grande questão é que às vezes não é um famoso ali, e aí, assim, gente, o BNDES e a Previ, ele pega... Gente, o presidente da Previ era um professor de história sindicalista. Vocês querem mais o quê? Tá? Então, assim, esse negócio de qualificação mínima, a história para boi dormir, vai entrar gente ruim, não tem o que fazer, tá? E não é todo conselheiro do BNDES que é ruim, gente. Mas, quando abre portas para uma indicação política, olha o que a gente já viu na Tupi, será que vai acontecer na Simpar? E foi esse o motivo que eles colocaram esses critérios técnicos aqui, porque eles sabem que o mercado não gosta, né? E o mercado ia bater. Exato. E aqui, pessoal, só passando pro cronograma rápido. Deixa eu só falar um negócio, Tânia. Fala. Gente, fazendo um disclaimer, tá? A gente bate aqui critério político e tudo mais, mas o BNDES é um conselheiro da 10% da empresa. Não é nada de outro mundo. Não é que o BNDES, como na Tupi, vai mandar na Simpar. Quem vai mandar na Simpar continua sendo Fernando Simões e tudo mais, tá? Exatamente, Gabriel. Aqui, passando para o cronograma ilustrativo da transação, vamos passar só rapidinho que foi feito ali no dia 5 de março, aí até o dia 10, se você tiver a ação, inclusive, e dormir com ela, você vai receber ali um novo ticker para você poder ou vender esse direito ou subscrever, tá? E até lá, dia 28 de abril, vai tudo se resolver e as novas ações vão estar no mercado. Passando aqui para a próxima, Gabriel, vamos só destrinchar um pouco mais de duas coisas. A opção de compra da JSL e o direito do BNDES de futuros aumentos de capital, que é o que as linhas pequenas ali que ninguém lê, tá? Então, só trazendo para vocês, o BNDES terá o direito de adquirir 5% do capital social da JSL, e ele pode exercer isso em 30 dias, tá? Então isso aqui, gente, já está combinado, muito provavelmente eles vão exercer e pagar o preço combinado. Mas aí, também tem um direito do BNDES de investir em futuros aumentos de capital. Ou seja, nos próximos 3 anos, o BNDES pode subscrever até 50% do montante total do aumento de capital e ele pode chegar até 10% do capital social das companhias. Ou seja, Movida
E eles podem também, se for uma oferta pública de distribuição de ações, chegar aos 15%. Gente, onde bate mais aqui é na Vamos, que eles vão ter ali entre 4,5% e 5,5% do capital hoje, então eles podem aumentar mais essa participação, tá? Então isso aqui tem que ficar na sua conta, porque eles podem aumentar essa participação também, né, Gabriel? Exatamente. Aí, pessoal, vamos aqui conversar sobre a diluição, que é o medo de todo mundo, né? O bicho papão. Gente, mas daqui eu vou pedir de novo pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like aí, Pregão Antibesta, domingão e terça às 19 horas, beleza? Agora, pessoal, vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Ó, eu aloquei todo o meu dinheiro, não tenho nada no caixa, eu vou ficar com as ações assim par e não tenho como colocar dinheiro. Você vai, no máximo, que muito provavelmente vai sair, gente, porque tanto o BNDES quanto o Fernando também já ancoraram 65% mais ou menos. Então, assim, eu tenho 29% de diluição no máximo e 22% no mínimo, tá? Então, ali, gente, você vai ser diluído se você não colocar dinheiro, tá? E aqui, Gabriel, a proporção de novas ações vai ser de 41%. Ou seja, se você tem 100 ações, vai ser 41 ações, tem 10 mil, 100 mil, 200 mil ações, por aí vai. Então, se você quiser entrar nesse aumento de capital, vamos supor que você tem uma posição de 100 mil reais, mais ou menos, porque não é exatamente o preço de mercado, você vai ter que colocar mais 41. Se essa posição é de 1 milhão, você vai ter que colocar 410 para não ser diluído. E é por isso que a gente fala. Você pode ter essa Simpar na carteira, se você estudou e tudo mais. Só que você tem que tomar cuidado em todas as empresas com a alocação. Eu já vi gente com 60% do capital na Simpar, com 70%, com 40%. E aí, na hora que acontece uma coisa dessa, a pessoa é obrigada a diluir. Ela não tem o que fazer, né, Gabriel? Até vou fazer um disclaimer aqui, gente. Ó, tem a Elo lá do Stocks, a gente gosta muito, sou fã dela, só que é o seguinte, ela tem lá 20% na Simpar e fora mais um pouco nas demais. Mas, gente, ela mesma fala, não deixe mais de 20% do seu dinheiro no meu fundo. Não é para você ir lá e copiar ela. A estratégia dela é a sua tem que ser B. O dinheiro dela tá lá, é problema dela, ela sabe o que ela tá fazendo. Agora, quando a turma se assusta, mostra que você não sabe o que você tá fazendo, tá? Muito cuidado em ficar copiando, a gente gosta muito da Elo, mas cuidado em ficar copiando. Você pega o fundo dela e mete 20% na sua carteira, só que o fundo dela é D mais 120, ou seja, você vai ficar travado 120 dias, só que na sua carteira você aperta um Enter lá e zera. Cuidado, pessoal. E, gente, para a gente passar para o final, o que a gente quer trazer para vocês é o seguinte, esse aumento de capital para a Simpar não foi ruim. Tanto que as ações não entraram ali despencando como foi o da Cosan, que caiu 25%. Então, esse aumento de capital vai levar dinheiro para a companhia, ela vai melhorar a estrutura, vai diminuir a alavancagem e tudo mais, mas tem o ônus de você ter que colocar o dinheiro. Só que vale ressaltar, a empresa não foi sacana com o pequeno investidor. Eles não te diluíram a força como foi na Cosan. Se você quiser colocar o dinheiro e manter sua participação, você vai poder, não é isso, Gabriel? Exatamente. E, pessoal, todas as companhias têm que ponderar uma coisa. Eu ligo lá no banco e falo assim, ó, eu preciso aqui de 10 bilhões. Qual que é os juros que você me dá? O banco dá X. E ela vai ponderar o seguinte, se eu fizer um aumento de capital, o aumento de capital é sem juros. Entra dinheiro na companhia, eu gasto como eu quero. Então ela pondera as duas coisas, pondera quanto está a minha ação e quanto que é os juros do banco. Eu tenho certeza que a Simpar ligou no banco e falou o seguinte, os juros estão muito altos, pessoal. Quem vê no banco companhia tá pegando dinheiro aí é 18%, 20%. Por isso que tem um monte de companhia quebrando no Brasil. Mas, moral da história, gente, o que a gente quer trazer aqui para vocês é o seguinte. Por quê? Você, ó, essa foi até um tema que a gente trouxe no nosso último pregão antibesta. Pessoal, você que tem uma carteira e tá torcendo, tem um monte de gente. O cara fica rezando para os juros cair, que eu vou investir na bolsa, porque os juros vai despencar. Gente, você vai se foder. Juros no Brasil, ninguém sabe para onde vai. Já teve guerra, agora, né, tá tendo a guerra ali. O petróleo disparou, o dólar foi para cima. A gente tem eleição, ninguém sabe como vai ser a gastança esse ano e nos próximos anos também. Nossa dívida PIB tá estourando, tá lá em cima, como um monte de país tá. Só que a grande questão é o seguinte, o que pode acontecer com os juros no Brasil? Gente, se o mercado virar a mão, como já tem virado, você pegar em janeiro de 30 e tudo mais, já está 13,5%. Ou seja, o mercado já está colocando que essa queda de juros de 12% para esse ano já ficou, tá questionável. O Banco Central pode cortar meio agora? Pode. Mas também ele pode colocar lá uma palavrinha e falar assim, olha, estamos revisando os próximos cortes. Gente, e aí, o mercado vai levar os juros para 15% de novo? Aí eu quero ver a turma que está comprando só Simpar, só Tupi, só Randon, Grupo Mateus. A carteira do cara é o seguinte, juros na veia, né, Antônio? Exatamente. E aqui, pessoal, o que a gente quer trazer é o porquê que a empresa está fazendo esse aumento de capital, e não só a Simpar, mas outras empresas também já estão fazendo esse aumento de capital, chamando dinheiro dos sócios
E vocês vão ver, ao longo desses próximos meses, muito provavelmente outras empresas fazendo. A empresa já está contando para a gente, né, Antônio? Exato. Coisas. O que a gente está vendo é o seguinte, a empresa já está vendo que o juro não vai cair, já está vendo que a economia está ruim, então eu prefiro fazer antes e conseguir trazer dinheiro para dentro da companhia do que ficar esperando e também, Gabriel, arriscar a uma possível alta de juros. Gente, o petróleo saiu de $58 para $90. Isso aqui vai bater na inflação e batendo na inflação, o Banco Central não pode cortar juros, não é isso? Exatamente. Gente, ó, até aqui complementou o Antônio, ó, pessoal, a Guararapes fez aumento de capital, a Hypera fez aumento de capital para melhora de capital de giro. Gente, vocês querem mais o quê? E a própria companhia assumiu que eles não estavam esperando um juros tão alto por tanto tempo. E não está fazendo aumento de capital porque precisa pagar uma dívida agora. Exatamente. Não é isso. Ou não é fazer aumento de capital para pagar uma aquisição, uma fusão ou algo do tipo. E, gente, as empresas no Brasil, vale ressaltar, se o juros está 15, ou o juros está 14, ou está 13, é a mesma merda. O juros está alto do mesmo jeito. O juros a 13 não é solução. E vale ressaltar outra coisa, pessoal. O juros foi de 15, no final do ano está 12, você vai conversar com a turma e a economia, o final do ano os juros continua de 15 para a população, tá? É a mesma coisa, as empresas estão quebrando do mesmo jeito, não tá? E eu queria ressaltar, para finalizar esse vídeo, que aqui na LFX nós não somos RI de empresa. Quando sai notícia ruim, a gente chega e fala, não interessa se a gente tem um ativo, se a gente não tem um ativo, se a gente quer comprar ou não. A gente tem que ser cético e interpretar de forma crítica. O que acontece hoje é que as pessoas leem, ouvem, e acreditam em qualquer coisa. Então a gente tem que entrar no RI, ligar, fazer call, ser cético e chegar na nossa própria conclusão. Se esse aumento de capital fosse ruim, horrível para a Simpar, a gente ia ser os primeiros aqui a bater na empresa. Mas, no fim do dia, isso aqui não é ruim como as pessoas estão jogando, né, Gabriel? Exatamente. Gente, ó, vou deixar aqui para vocês deixarem um like, se inscrever no canal e tamo junto. Valeu! Valeu!